Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Para tudo. Hoje a nossa convidada é muito especial. Ela é formada em Direito pela UNB, ela foi procuradora do Distrito Federal, aposentada, ativista e atualmente deputada federal pelo PL. Seja bem-vinda, deputada Bia Kicis. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Euclides, por me receber aqui. Quero cumprimentar também a sua audiência. Obrigado. A senhora é de Minas Gerais, né? Não, é do Rio de Janeiro, Rio né? De Janeiro. A senhora veio para Brasília. Como é que foi essa história da senhora ter vindo para Brasília? Bom, eu nasci em Resende, Rio de Janeiro. Meu pai era militar, dava aula lá em Agulhas Negras. Depois fui para o Rio com 3 anos de idade. Depois vim para Brasília em 72, quando meu pai veio transferido para cá. Então vim criança e me criei aqui, né? A senhora foi a primeira mulher a assumir a presidência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Justiça, né? e Cidadania, exatamente. Foi a primeira mulher. A senhora recebeu alguma homenagem dos grupos feministas? Como foi isso? Eu não sabia que era programa de humor. Boa. Menina, eu recebi, foi muita pedrada. É mesmo? Foi, das feministas. Você sabe que os homens me aceitaram com muito mais facilidade, né? Respeitaram a minha posição, né? E as mulheres feministas lá da bancada feminina, com aquela história de mais mulher na política, lugar de mulher onde ela quiser, eu até brincava, né? Eu criei lá o bordão, que era lugar de mulher onde ela quiser, menos na CCJ. Legal. Uma coisa interessante é assim, a senhora é uma das musas, né? Tem muitas, né? Mas a senhora é uma das musas do conservadorismo. Isso incomoda esse grupo feminista ou outras pessoas? Não sei, nunca me vi assim como musa, né? Mas eu sou uma guerreira do conservadorismo, né? E incomoda, porque eles querem calar os conservadores de qualquer jeito, né? Então, eles só querem mulheres na política se for para avançarem nas pautas progressistas, para atacarem as famílias, para dizer que o filho não pertence aos pais, o filho pertence ao Estado, né? Para lutarem pelo aborto, pela liberação do aborto, tudo que for contra a família, ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, eles estão firmes aí. Né? Se aparecer uma mulher defendendo esse lixo, essa tranqueira toda, eles vão aplaudir e vêm com aquelas falas deles, é isso mesmo, mulher, tem que ter mais mulher. Agora, quando aparecem mulheres conservadoras como eu e outras, né, aí vira uma batalha. Como surgiu a Bia Kicis política? Como surgiu a mulher política com essa vontade de representar um grupo, uma comunidade? E uma mulher guerreira, essa mulher guerreira que a senhora falou, como surgiu a Bia Kicis política? A Bia Kicis política surgiu de uma necessidade de fazer alguma coisa para mudar a história do Brasil, os rumos da política no Brasil. Isso foi em 2014, quando a gente estava ali, né, com eleições com o risco da Dilma ser reeleita, e ela acabou sendo. Então, naquele momento, eu pensei, eu não posso ficar parada assistindo isso de camarote, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a ouvir coisas tipo, se você não gosta de política, será governado por aqueles que gostam, aquele tipo de coisa, e eu fui despertando, muito também com os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, o convívio com o Jair Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, eu comecei a ver que existiam, sim, deputados que prestavam, não era aquela história que contavam pra gente, política é só para quem não presta, e aí o cidadão de bem, o cidadão comum, ele quer ficar longe, né? Pô, se é algo para quem não presta, eu não quero chegar nem perto. Fizeram direitinho essa lavagem cerebral na gente, e o conservador se afastou da política. Há alguns anos você não podia nem dizer que era de direita. Então, eu fui chegando na política
E quando eu vi, menina, eu já estava acampando em frente ao Congresso Nacional, acampando no gramado do Mas a Supremo. senhora era procuradora, isso mesmo? Eu assim, era senhora... procuradora do Distrito Federal. A senhora já tinha ido para aposentadoria? Não, senhor, eu me aposentei em janeiro de 2016, eu comecei no ativismo em 2014. Então eu fiquei 2 anos ali lutando como ativista. Que legal. E usando dos meus conhecimentos também jurídicos para trabalhar nos bastidores, na justiça, né, no judiciário, entrando com ações contra coisas que eu via que não prestavam. Criei o Instituto Resgata Brasil junto com a Cláudia Castro, minha amiga também. E nós começamos a atuar como advogadas também, como parte em ações populares. Conseguimos impedir que a Dilma doasse para o Evo Morales a termoelétrica do Rio Madeira. Houve essa tentativa dela fazer Sim, essa ela doação? anunciou, né? Ela anunciou. Ela chegou a assinar o decreto, ordem de pagamento, o dinheiro já estava indo para a Bolívia. E aí nós conseguimos uma liminar, o dinheiro ficou no Brasil, ficou a serviço da justiça até que nós ganhamos a ação e depois de um tempo o Tesouro Nacional recebeu de volta 70 milhões de reais que o Brasil iria gastar para arrumar essa usina que era inservível para doar para o Evo Morales, porque era assim, na época do PT era assim, são bilhões para lá, milhões para lá, entrega para Cuba, entrega para Venezuela, entrega para todo mundo, entendeu? Menos para o brasileiro, para a ditadura africana, para onde for. E aí a gente começou a trabalhar para estancar essa sangria. E a gente viu que não podia ficar de jeito nenhum com o PT no poder, né? Então lutamos muito para tirar a Dilma. Eu fui uma das líderes nacionais pró-impeachment, e orgulho disso. Sou autora de uma das peças de impeachment, que estava muito bem fundamentada, só que na hora H, por uma questão política, resolveram acatar o do Hélio Bicudo e da Janaína, e não a nossa, que estava muito, muito bem feita também. Mas foi em razão disso que a senhora entrou na que política. eu entrei na política. E depois que a senhora entrou, a política é como a senhora pensava que era, ou a senhora se decepcionou, não era da forma que a senhora Menina, achava que era? é tudo muito diferente. Para começo de conversa, a gente escuta, né? Escuta e até falava. Política é um bando de vagabundo, ninguém trabalha. Olha, eu vou te contar, eu sempre trabalhei muito na vida, mas nunca trabalhei tanto. É uma loucura. No momento que você é político, você tem que encarar como uma missão, você é a serviço do povo. Não existe sábado, domingo, feriado, horário, né, de 8 às 6, não tem isso não. Você é político 24 horas por dia. E é uma missão realmente, a gente trabalha demais. Né? Nesse ativismo do combate à corrupção, a senhora trabalhou com o Revoltados Online. O que aconteceu com esse projeto? Não foi para frente? Não, o Revoltados Online foi a primeira página de direita no Brasil, a primeira página na internet de combate à corrupção. E eu entrei para o Revoltados Online, fui convidada a fazer parte, era uma coisa muito bacana. Eu fazia vídeos, por exemplo, esclarecendo para as pessoas o que era ideologia de gênero, combatendo essa ideologia, doutrinação das crianças e tudo quanto era assunto que aparecia. E os vídeos, eles reverberavam no Brasil inteiro, porque o Revoltados Online era uma página que tinha uma audiência incrível. Para você ter uma ideia, quando o movimento vem para a rua, o movimento MBL, estavam começando com 100 mil, 200 mil seguidores, o Revoltados Online já tinha quase 1 milhão. E quando terminou, como é que ele terminou? Foi a primeira página a ser derrubada pelo Facebook. O Facebook derrubou o Facebook. Revoltados Então, Online. Essa coisa de cancelamento, de derrubar a página, começou lá atrás, com o Revoltados Online. Tinha 1.800.000 seguidores e foi derrubado. O Marcelo Reis, que era o proprietário da página, sofreu um revés terrível, né? Porque, afinal de contas, isso era um bem patrimonial dele, né? E era o trabalho dele, era o ganha-pão dele. Fizeram isso, né? Nunca conseguiram reverter. Até hoje está bloqueado, acabou, fora do ar, acabou. A senhora, nessa luta contra a corrupção, a senhora considera que a Lava Jato foi o maior movimento, o maior grupo de pessoas que se levantaram contra a corrupção no Brasil? Não tem a menor dúvida. A Lava Jato, ela trouxe pra gente assim um sopro de esperança, aliás, uma rajada, né, de esperança. Infelizmente, ela foi também detonada, né, por interesses aí de pessoas que não querem, né, que o Brasil puna
né? Os criminosos, especialmente os criminosos de colarinho branco, os políticos, né? Gente que tem muito dinheiro. Então, infelizmente, a Lava Jato foi aniquilada, né? Por diversas forças, e a prova disso é o que aconteceu com o Lula. Deram alguns frutos? A Lava Jato deu algum fruto? Não, ou morreu no nascedor ali? Não morreu no nascedor. Ela deu frutos, ela deu cadeia de gente poderosa. Né? Só que essas coisas não estão seguindo adiante. Então, por exemplo, a gente ainda não conseguiu nem aprovar a prisão em segunda instância. Essa é uma pauta que ficou parada na Câmara dos Deputados, né? E é uma coisa assim que é urgente a gente aprovar a prisão em segunda instância. A gente não quer que o Brasil continue sendo o país da impunidade. Graças a Deus, com o presidente Bolsonaro no poder e com a base que ele tem no Congresso, nós estamos conseguindo avançar em muita coisa, principalmente na diminuição dos crimes, das mortes violentas, né? Isso caiu muito, já caiu mais de 30%. Ainda tem que cair muito mais. Mas o fato do presidente prezar pela vida, né? Permitir que as pessoas tenham uma arma ou mais para se defender, para legítima defesa da sua própria vida, ou da família, ou de outrem, isso tem diminuído muito o cenário de crime no Brasil. A senhora acredita que, nesse cenário, a corrupção caiu no Brasil, diminuiu muito? Claro que diminuiu. Para você ter uma noção, né, existia uma corrupção sistêmica, né? As empresas estatais todas davam bilhões de prejuízo. Era normal, elas eram assaltadas. Os fundos de pensão, tudo isso antro de corrupção. Onde tinha dinheiro, tinha corrupção. Onde tinha dinheiro, tinha corrupção. Onde tinha, por exemplo, os políticos que tomavam conta dos ministérios, era tudo esquema. O presidente Bolsonaro chegou para botar um fim a tudo isso. E você vê que os ministérios não são loteados. Os ministérios são entregues a técnicos, a pessoas que têm um compromisso. Ah, mas tem corrupção aqui e ali. Gente, sempre vai ter alguma corrupção. É humano, só que não é sistêmica. E quando se descobre, a pessoa é afastada, não é? Então, como aconteceu no Banco do Nordeste, que descobriram que estavam fazendo contratos superfaturados, afastou-se aí a direção, né? Então, já em outros casos que são aí tão falados, né, como a do MEC, até agora nos comprovou o envolvimento essa do questão, ministro. A senhora poderia explicar para a gente o que é o orçamento secreto? Todo mundo fala, quando a gente qualquer defensor do Bolsonaro, mas tem o orçamento secreto. O que isso Bom, eu não sei o que é orçamento secreto, porque eu não tenho orçamento secreto. Né? Todas as minhas emendas são absolutamente públicas. Né? Então, a gente tem o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, colocaram muitas emendas impositivas. Na verdade, o ministro Paulo Guedes sempre falou que acha que quem tem que controlar o orçamento é o legislativo, não é o executivo. Ele sempre falou isso. Ele tem que desvincular o orçamento, porque hoje o nosso orçamento, vocês vão cair para trás, 97% do orçamento é vinculado. 97%? Só sobram 3% para o gestor público dizer onde ele quer alocar esses recursos. Então, o que acontece? Na verdade, precisaria desvincular o orçamento e permitir que os gestores que são eleitos pudessem dizer, nessa minha cidade aqui, eu tenho muito idoso, então não tem por que eu gastar tanto com creche, com escola primária, eu tenho que gastar mais com programas com idosos. Outros locais, não, aqui não tem tanto idoso, é muita criança. Há um desequilíbrio, então, no orçamento? Às vezes, uma cidade que claro não tem nenhum idoso, não tem recurso para creche. Porque não pode. Brasília, aqui, né, os políticos de Brasília querem saber o que se passa em todos os municípios do Brasil, são mais de 5.700 municípios. Então tem que descentralizar, tem que desvincular. Agora, hoje existe muita emenda impositiva, então assim, o parlamentar diz para onde que tem que ir, o executivo tem que executar. Não pode discutir. Agora, tem o RP9, que são emendas do relator, do orçamento, é o relator que cuida lá da CMO, define, né? Ele define. Agora, dizem que tem muito político, mão grande aí, né, que recebe, goela, né, que tem muita goela, que recebe verdadeiras fortunas. Eu não sei, as minhas emendas são todas transparentes, públicas, e todas chegam lá na ponta, porque eu fico cuidando ali, de lupa, cada centavo para onde vai, tá? Com o mínimo de intermediário
Eu uso muito o governo federal, porque daí eu tenho certeza que o dinheiro chega lá na ponta. É lá no pequeno agricultor, é no reciclador, catador de lixo, reciclador, tá? São caminhões, mini tratores, máquina de extrusora para aumentar o faturamento do pequeno reciclador. É também escola, né? É dinheiro para a escola, é dinheiro para a saúde, é equipamento que vai para o hospital, que eu vou lá ver quando é entregue, vou lá para tirar foto, mostrar, andar nas UTIs, ver os equipamentos lá. Então eu olho de lupa e graças a Deus aqui não tem nada de emenda nem orçamento secreto, não. Legal. A senhora foi uma das grandes defensoras do voto impresso, né? Por que a senhora acha que ele não passou, né? Já visto inicialmente vários parlamentares, eles eram favoráveis a esse projeto. Por que no final ele acabou não passando? Olha, eu luto pelo voto impresso ou o voto auditável desde 2014, quando eu comecei a olhar para a política com realmente interesse e fui vendo as coisas erradas que tinham por aí. E eu acreditava no sistema eleitoral antes. Na verdade, eu não me importava, eu não era uma pessoa informada, como muitos brasileiros não são. E acham que tá bom do jeito que é, chega lá, aperta o botãozinho, é prático, acabou. Mas eu fui entrando em contato com professores, com pessoas que são mestres em segurança, fui participando de audiências públicas e vendo que a coisa não era bem assim, não. Tinha problemas, sim. E aí, eu acompanhei em 2015, quando o Congresso aprovou a lei do voto impresso, isso em 2015. Só que foi combinado que ficaria para a eleição de 2018 e não de 2016, porque não haveria tempo hábil para colocar impressora nas urnas. Naquela época ninguém discutia o mérito do assunto. Era só assim, não vai dar tempo, isso, aquilo, mas vai ser bom. O TSE fazia propaganda da urna com a impressora. Bom, o que aconteceu? Quando estava chegando lá, na época de implementar o voto impresso, finalmente, 3 anos depois da lei aprovada, e diga-se de passagem, aprovada com larga margem, a Dilma vetou o projeto e o Congresso derrubou o veto da Dilma, mas assim, com um número muito expressivo. Pouquíssimos votaram contra. Inclusive, a oposição votou a favor, o PT, todo mundo votou a favor. Todo mundo era a favor do voto impresso. Bom, o que aconteceu? Inventaram aí uma ação direta de inconstitucionalidade, que a dona Raquel Dodge, na época, entrou, ela era procuradora-geral, a pedido do subprocurador eleitoral na época, que eu fiquei sabendo, e inventou um monte de coisa, que o voto impresso era inconstitucional, que quebrava o segredo do voto, inventaram 1000 histórias, que a impressora podia emperrar. Gente, foi um festival de absurdos. Eu sei porque eu participei do julgamento. Eu fiz sustentação oral, porque o meu Instituto Resgata Brasil, que eu fundei na época para resgatar as instituições, foi aceito como amicus curiae no processo e eu fiz a sustentação oral. E o doutor Alberto, que era o advogado dos peritos da Polícia Federal, também sustentou e disse, com todas as letras, que a Polícia Federal encontrou uma série de problemas, vulnerabilidades no nosso sistema eleitoral. Né? Uma série. Aí o que acontece? A gente não conseguiu implementar o voto impresso em 2018, porque o Supremo julgou inconstitucional a lei. O que eu fiz? Para mim foi promessa de campanha que eu, como parlamentar, iria apresentar um novo projeto. E aí eu não quis fazer só um projeto de lei, porque eles estavam derrubando sempre os projetos de lei, dizendo que eram inconstitucionais. Eu falei, vou fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que vai ficar mais difícil eles dizerem que é inconstitucional. Pois bem, em dezembro de 2019, eu consegui aprovar essa PEC na CCJ, quer dizer, a CCJ analisou a admissibilidade, a constitucionalidade da medida, e falou, é constitucional por 33 votos a 5. Olha, uma maioria esmagadora. Sim. E repito, o PT votou comigo, tá? Os partidos de esquerda votaram também. Foram poucos os parlamentares que votaram contra. Bom, veio a pandemia. Então, em 2020, não deu para criar a comissão especial. Ficou para 2021. E aí, nós criamos a comissão especial. E na comissão especial nós fizemos mais de 10 audiências públicas. Nessas audiências, todos os peritos que vinham, professores, peritos, inclusive estrangeiros, americana, doutora
acho que era Mercury, bem, enfim, que foi uma das pessoas que fez tese sobre essa questão da segurança das urnas. Todos falavam que as nossas urnas eram vulneráveis sim e que o voto impresso traria muita segurança e transparência para o sistema. Para nossa surpresa, quando os deputados já estavam convencidos e iria passar fácil na comissão especial, o TSE entrou em campo. E aí se reuniram com os líderes partidários, com donos dos partidos, aí os presidentes, e eles trocaram os parlamentares da comissão especial, que haviam assistido a todas aquelas audiências públicas, todas aquelas exposições dos experts, dos especialistas, e colocaram gente para pagar a missão de derrubar o parecer do deputado Felipe Barros, que era o relator. Derrubaram o parecer dele. O que foi para o plenário? A minha PEC original, que falava do voto impresso, da impressorinha e tal, para fins de auditagem, caso fosse necessário. E aí, quando chegou lá, foi uma movimentação danada, a gente conseguiu ter maioria, mas não o suficiente para uma PEC. Porque o ministro Barroso, que era o presidente do TSE, ele foi para dentro do plenário, convencer os deputados que não deveriam aprovar a PEC. Agora, eu te digo uma coisa, eles inventaram muita fake news, muita. Eles diziam que nós queríamos a volta do voto no papelzinho. Mentira! Nós queríamos a urna eletrônica, só que com uma impressora para que você pudesse conferir caso fosse necessário. Tá? Se houvesse dúvida, ou conferir aí, digamos, 5% das urnas teriam uma contagem, tá? Automática, para dar segurança para o eleitor. Mas eles começaram a dizer que a gente queria a volta do papelzinho, inventaram tanta história. E no final das contas, nós perdemos. Né? Eles conseguiram abortar a PEC do voto impresso, para nossa tristeza e para a insegurança, né? Porque nós continuamos na insegurança do nosso sistema eleitoral. Deputada, assim, eu não tenho conhecimento para dizer isso, mas me parece que não é permitido pela nossa lei que um ministro ou um juiz ele faça política dentro da Câmara dos Deputados. Como que o TSE, que é um órgão que apenas deve cumprir a lei, pode entrar no Congresso e fazer política? Isso não está errado? Claro que está errado. Isso se chama ativismo judicial e ativismo político, o que é vedado por lei, pela Constituição, pela lei da magistratura. Eles não podem fazer política, o juiz tem que ser imparcial. Ele tem que aplicar a lei ao caso concreto, no caso do Supremo, aplicar a Constituição aos casos que eles examinam, mas não, eles vão para dentro do Congresso, fazem política mesmo, vão para fora do Brasil, falam mal do Bolsonaro, do governo, falam mal falam mal à vontade, fazem campanha contra o governo atual. Agora, qual é a isenção que tem o TSE para conduzir as eleições se comportando dessa forma? Aí inventaram essa história de fake news, para quê? Para perseguir os conservadores, para calar, porque fake news a esquerda faz todo dia. E a gente não ouve uma crítica sequer. O TSE fica mudo. Agora mesmo a gente viu aquela questão da foto de uma manifestação que teve na Bahia, que o Lula aproveitou a manifestação que nem era dele, triplicaram as pessoas que estavam lá, a gente até falava, são os trigêmeos. Aí quando eles são pegos com a boca na botija, o que eles falam? O fotógrafo fala assim, não, foi um erro, quando você faz foto panorâmica, às vezes acontece isso. Mentira! Nunca vi. Sabe que isso não existe. E o que acontece? O TSE fica mudo, fica calado. Aí chega o outro lá, um senador, e fala que o Bolsonaro é genocida. Eles não falam nada. O Lula fala que foi absolvido. Mentira, eles não falam nada. Os petistas falam que o Lula é inocente. Eles não falam nada. Então a esquerda pode tudo, a direita não pode nada, tudo é fake news, eles bloqueiam, eles restringem o nosso alcance nas redes sociais. Então eu digo, isso não é um ambiente democrático para a eleição, independente até da urna, tá? Nós não temos a urna com voto impresso, que já é temerário bastante. Além disso, eles estão querendo impor uma censura. Aliás, eles estão impondo uma censura aí à direita, tá? Então você não tem equidade, você não tem um ambiente isonômico para as eleições. Então não temos eleições democráticas, sinto muito dizer. E quando eu digo isso, eu corro risco de ser perseguida, de ser processada, investigada. Estou dizendo a verdade. E como parlamentar, tem imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição, que não está valendo muita coisa, não. Nós já temos aí um deputado que ficou preso,
né, que está sofrendo todo tipo de perseguição, com o salário dele, conta congelada, salário bloqueado, tudo, né? E é um parlamentar com imunidade para poder falar o que quiser. Falar, né? Exatamente. Mas assim, voltando ao voto, né? Esse projeto não foi para frente. É possível fazer alguma coisa ainda ou não? Só fica para as próximas eleições? O Fachin disse que vai ficar para as próximas, né? Mas a gente não pode se conformar, não. A gente tem que continuar brigando. As Forças Armadas têm que continuar insistindo, porque eu digo que as nossas eleições agora do Brasil viraram questão de segurança nacional. Acompanhe o meu raciocínio. O Marcos Valério, que era o publicitário do PT, da época do Mensalão, ele acabou de fazer aí, né, veio à tona agora uma delação que ele fez, aliás, mais de uma, foram duas, em que ele fala o seguinte, o PT tem ligação com o PCC, não é? Primeiro Comando da Capital, que é uma organização criminosa. Se o PT tem ligação com o PCC, inclusive ele diz que foi o PT que mandou matar o Celso Daniel e que diz, inclusive, que foi o Lula, um dos mandantes. Ele falou isso, gente. Na delação dele? Na delação. Essa delação, só para a gente contextualizar, ela foi homologada pela Justiça? Olha, eu não sei se ela foi feita agora, tá? Eu sei que ela surgiu agora. E ninguém contestou essa delação, não. A verdade é que ninguém contestou. Aliás, a mídia está muda e calada a respeito disso, não é? Não fala nada. Tá todo mundo caladinho a respeito dessa delação, que é uma bomba. Então, o que o Marcos Valério falou? Que, se não me engano, foi o Paulo Okamoto que falou para ele, olha, estão querendo aí fazer com você o mesmo que a gente fez com o Celso Daniel, mas eu sou contra. O Lula sabia de tudo. Tinha um outro político do PT que estava ameaçando o Lula de contar tudo que sabia sobre o Celso Daniel. Aí os caras foram lá pagar, acho que 6 milhões, sei lá quanto, para ele ficar de boca fechada. O Marcos Valério disse o seguinte, Marcos Valério, eu operava 100 milhões de reais de verba clandestina para as eleições do PT. E o Carvajal, né, que fez aquela delação também, que foi do governo da Venezuela, disse que vários governos de esquerda, vários países da esquerda usaram dinheiro do narcotráfico, da ditadura venezuelana, e dentre eles o PT e o Lula. Então tem mais essa revelação também. Agora, se isso não é uma tremenda organização criminosa, isso não é um partido político, isso é uma organização criminosa. Tinha que ser cassado o registro do PT imediatamente. Agora, quando você tem um Lula, o descondenado, que não é inocente, o STF deu um jeito de tirar, por quê? Porque sabia que não tinha ninguém para concorrer com o Bolsonaro. Como eles querem tirar o Bolsonaro, olha aí, cadê a isenção? Eles querem tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Soltaram o Lula para ele poder concorrer. Olha a jogada e olha o golpe. E aí, Marcos Valério, delação, Carvajal, delação, tudo mostrando que o PT é uma organização criminosa e que o Lula faz parte disso, é o líder, todo mundo em silêncio. Então, ou não é caso de segurança nacional? É isso que eu ia falar, porque assim, não passa na cabeça de ninguém que uma pessoa que tem ligações com qualquer entidade criminosa, seja o PCC, seja qualquer outra, né? Mas que a gente, é sabido que é uma organização criminosa. Se tem essa ligação, se essa ligação é comprovada, e se tem acusações de crimes, né? Como que essa pessoa pode concorrer ao mais alto cargo da República? Não pode, né? Na verdade, não pode, né? Porque está tudo errado. Né? Tá tudo errado. Agora o brasileiro não está conformado com isso, não. Aí vem essas pesquisas colocando o Lula em primeiro lugar, sendo que ele não pode aparecer em lugar nenhum. Quando ele vai em qualquer manifestação, põe tapume, ninguém pode ver quem está lá dentro. As únicas cenas que a gente tem é do Lula com Daniela Mercury, tipo, só com os artistinhas aí, só com a elite podre, só. Enquanto isso, Bolsonaro sai à rua e arrasta multidões por onde ele vai. Né? Então, que palhaçada é essa, né? Dizer que o Lula está em primeiro lugar. Querem convencer a quem? Né? Na verdade, eles querem mostrar, né, havendo um resultado nas urnas não auditáveis, né, colocando o Lula em primeiro lugar, possivelmente com uma margem bem próxima, vão dizer que, olha aí, estava nas pesquisas. Eu não acredito em pesquisa, sinceramente. Não acredita? Não, eu acredito no que eu vejo, nos meus olhos, acredito nas ruas.
no Datapovo? Datapovo, claro. Uma das bandeiras da senhora é a luta pelas liberdades individuais. A senhora acredita que em algum momento, ou agora mesmo, as nossas liberdades individuais podem estar em risco, podem correr risco? Não, elas não estão em risco, não, elas estão sendo vilipendiadas a cada dia. Durante a pandemia a gente viu o grande experimento social que foi feito, né? Foi. Então, se você não quisesse se vacinar, você podia perder o emprego, né? Todo tipo de ameaça, não é? Aí, se você não quisesse vacinar suas crianças também, pobre sendo ameaçado de perder isso, perder aquilo, perder auxílio, perder benefício, uma vergonha. Eu li hoje que o Biden vai dar um prêmio Prêmio Liberdade para enfermeiras que não queriam tomar vacina nos Estados Unidos, mas tomaram a vacina à força sob pena de serem demitidas. E vai dar o Prêmio Liberdade. Que palhaçada é essa, gente? Nossa. Nós estamos vivendo o verdadeiro 1984 do George Orwell, onde uma palavra significa oposto. Paz é guerra, não é isso? Então, gente, é um absurdo. Agora, liberdade é prisão, né? Prisão é liberdade. Então, nós estamos num momento muito complicado. Isso não é só no Brasil, isso é um movimento globalista. Globalista, tá? Então, assim, as nossas liberdades estão sendo ameaçadas todos os dias, vilipendiadas todos os dias. Dentre as liberdades que estão em risco, que estão sendo caçadas, né? A senhora acha que a liberdade de expressão é a mais que as pessoas, que as autoridades, essas pessoas querem mais calar, querem mais sufocar? Claro, querem sufocar a nossa voz, porque a voz é uma arma muito poderosa. Você poder falar, poder com argumentos, né? Mostrar para as pessoas algo que às vezes as pessoas não estão vendo, você poder, no caso de um parlamentar, representar tantas vozes de pessoas que não têm espaço para falar nas redes sociais, a gente que não tem acesso à mídia, pessoas simples, tias do Zap, eles querem calar todo mundo. A gente tem aí jornalista que está fora do Brasil, a gente tem youtubers que perderam suas contas, né? A gente tem empresas que foram fechadas, empresas como Terça Livre, né? Tudo porque falavam as verdades inconvenientes. Porque, meu amigo, fake news, na verdade, não passa de verdades inconvenientes. Verdade. Falando disso, né? Há aquele ditado que diz o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Será que a esquerda ou essas pessoas não pensam que algum dia essa opressão vai chegar neles também? Eu acho que eles estão muito confortáveis, achando que o vento está soprando para eles, entendeu? Mas olha aí o que está acontecendo com o PCO, o Partido da Causa Operária, né? Eles já estão sendo perseguidos. Por quê? Porque eles estão falando a mesma coisa que a gente fala, estão lutando pela liberdade, eles foram contra o que fizeram com o Daniel Silveira. Não porque eles gostam do Daniel ou pensam igual, mas porque eles estão pensando na questão da liberdade de expressão, né? Porque eles vêm avisando, vai chegar nos operários, vai chegar nos trabalhadores. Mas a esquerda está se lixando para eles também, está abandonando, está deixando eles para lá, porque eles são um partido pequenininho, né? O partido está sendo perseguido, sim. Então hoje a gente já tem, vamos falar aqui no caso do Roberto Jefferson, presidente de partido sendo perseguido, Alan dos Santos, jornalista sendo perseguido, está fora do Brasil. Parlamentar, deputado Daniel Silveira, foi preso, sendo perseguido. Então, assim, vai chegar para todo mundo, meu amigo. Vai chegar para todos. Vocês não tenham dúvida. O que trata a PL Maurício Souza, que a senhora propôs? Isso aí era um PL que procurava, porque você se lembra do que aconteceu com o Maurício Souza, né? Ele foi vôlei, né? Cancelado, oprimido, porque ele deu uma opinião. Ele deu uma opinião, não concordaram com a opinião dele, foram para cima dele. Igual está acontecendo agora com aquele time da Espanha, que vai ser punido. Qual é o time, meu Deus? Porque Real Madrid está recebendo ameaça de punição porque não quis participar de um movimento a favor da política LGBTQ+, sei lá mais o quê, porque é formado por pessoas, é um clube católico, os associados não querem que adira a essa campanha, e vai ser punido. Nossa. É a mesma coisa que aconteceu com o Maurício Souza e que acontece com qualquer um que ousa desafiar
os progressistas, os globalistas que querem impor de todo jeito. É o que acontece com os pais que fazem homeschooling e que promotores, né, procuradores, promotores de família, assistentes sociais saem à caça desses pais, até ameaçando tirar o pátrio poder deles, sabe? Então, é por isso que nós lutamos também pelo projeto o projeto do homeschooling, né? Aprovamos na CCJ, né? O parecer da Luísa Canziani também acatou o meu projeto de deixar muito claro que homeschooling não é crime, não é abandono intelectual. Não, a Luísa Canziani, ela foi a relatora do projeto que regulamenta o homeschooling. Mas ela acatou o meu projeto no relatório dela, tá? Que era apenas para deixar muito claro que homeschooling não é abandono intelectual. Homeschooling, para quem não está familiarizado com o termo, é o ensino domiciliar. São os pais que preferem ensinar os filhos em casa, que não querem mandar para a escola, tá? Então, isso é uma coisa assim, não é tão comum. A gente tem em torno de 15 mil famílias no Brasil que fazem isso, mas no mundo inteiro é aceito, é feito e com muito sucesso. A pessoa não precisa obrigatoriamente ensinar seu filho em casa, mas ela tem o direito, se quiser ensinar, isso, você pode até ter um tutor, ter um professor que você contrata, uma avó que foi professora, que sabe ensinar. E você tem, por exemplo, filhos de diplomatas que vão para outros países e às vezes não tem como se adaptar à escola, que podem fazer o ensino à distância, né, que é o homeschooling, em casa, aliás. Você tem, por exemplo, aquela família de navegadores, a família Schumann, né, que eles viajavam pelo mundo. Esse modelo de escola em casa, ele foi aprovado aqui em Brasília. Ele foi aprovado primeiro aqui no Distrito Federal, mas precisava da regulamentação também da União, né? E aí a gente aprovou, tá? E o nosso modelo ficou mais abrangente do que o que tinha aqui no Distrito Federal e principal, como a parte criminal só a União pode legislar, né? A gente conseguiu aprovar que ensino domiciliar não é crime. Então, os pais não vão mais poder ser perseguidos, né? Felizmente, os promotores, aquelas pessoas que perseguem, é que não vão mais poder perseguir os pais. Que ótimo. Qual a diferença, deputada, da liberdade de expressão de nós, normais, que não temos cargos eletivos, não somos parlamentares? Qual a diferença desse direito de liberdade de expressão para o direito do deputado, que é o direito de falar, que a senhora falou lá no início, de falar? Qual é a diferença desses dois direitos? Ambos são garantias constitucionais, garantias fundamentais, tanto que estão previstas na Constituição, a liberdade de expressão está prevista há muito tempo em todos os países democráticos, nos direitos humanos, né, na Convenção de Direitos Humanos, tudo mais. Todas as pessoas têm liberdade de expressão, todas. Agora, se você se excede na sua expressão, você responde ou civilmente por perdas e danos, por uma pessoa que se sentiu injuriada, ofendida, ou você pode responder criminalmente por calúnia, injúria e difamação, tá? Mas você tem que poder falar. Depois, se cometeu excesso e abuso, você vai responder na justiça. Não pode ter uma prévia Não pode ter censura, né? Não pode ter censura. Para você ter uma ideia, a liberdade de expressão é uma garantia tão fundamental que lá atrás, no Supremo, quando o Supremo tinha realmente ministros assim que prezavam, né, pela Constituição e não pela sua própria vontade, eles julgaram o direito à biografia, né? A pessoa que faz uma biografia de outro, né? Não é a autobiografia, mas você faz uma biografia não autorizada. Então, a biografia do Roberto Carlos, exato. E aí, o que o Supremo entendeu? Que dentre dois direitos fundamentais, um que é o direito à honra, da pessoa que se sente desonrada por uma publicação, e o direito à liberdade de expressão, o Supremo disse que você precisava sopesar os dois e que o direito à liberdade de expressão era tão fundamental que ele prevalecia com relação ao direito à honra. E que a pessoa que se sentisse desonrada, ela poderia entrar na justiça contra quem falou alguma coisa que não fosse verdade. Então, olha só, aí uma pessoa mente à vontade num livro sobre outra pessoa. O Supremo disse, não pode censurar. Você tem direito de publicar. Você tem o direito de publicar. Agora, se você cometeu
ofensa, injúria, você vai responder. Então, veja bem, o direito à honra é um direito fundamental, mas a liberdade de expressão era ainda maior. O Supremo entendeu isso, tá? Agora, as pessoas estão sendo caladas e censuradas nas redes. E aí você perguntou sobre o direito parlamentar. O parlamentar, além da liberdade de expressão, ele tem algo chamado imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição diz o seguinte, quando fala que é imunidade, quer dizer que nem chega a ser crime. Não pode ser considerado crime. O parlamentar tem imunidade por suas palavras, votos, opiniões, tá? Então, e lá na Constituição fala que essa imunidade é civil e penal. Então, na verdade, um parlamentar não poderia nem ser condenado em perdas e danos, porque ele tem imunidade civil e penal. Então, jamais pode-se dizer que um parlamentar cometeu um crime por qualquer palavra que ele falar. Ele pode falar um absurdo que for. Ou ele pode falar as ofensas que o Daniel Silveira falou. Eu ia falar sobre isso, né? Que foram, ele falou coisas muito graves, ok, falou. Coisas desagradáveis ao ouvido, mas a imunidade parlamentar ou a liberdade de expressão, ela não existe para que você possa falar coisas bonitas e agradáveis, não. Para isso você não precisa da garantia da lei. Se eu vou ficar só te elogiando, você não tem com o que se incomodar. Mas se eu falo para você, você é feio, você é isso, você não sei o quê, você se sentir ofendido, você pode entrar com uma ação contra quem tem liberdade de expressão. No caso do parlamentar, ele não poderia nem ser processado. Porque ele tem verdadeira imunidade. Não é só impunidade com relação a isso. Agora, é claro, não é um parlamentar cometeu um crime, matou alguém, brigou com o vizinho, ele responde por tudo. Isso não é um privilégio, isso é uma prerrogativa, porque o parlamentar, quando ele fala, é por palavras, opiniões e votos. Imagina se eu pudesse ser processada por um voto meu. Então, eu não posso exercer livremente a minha atividade. E quando eu estou exercendo a minha atividade parlamentar, seja votando, seja falando, me expressando, dando minha opinião, eu represento milhares de vozes, milhões de vozes, de pessoas que se sentem representadas por mim. Então, quando tiram a minha imunidade parlamentar, quando violam a minha imunidade, estão violando o povo brasileiro. Aquela parcela do povo que se sente representada por mim. É claro que numa eleição proporcional, como de deputado, eu não represento todos. Óbvio que não, mas eu represento uma parcela da população. Tem gente que fala, Deus me livre que essa mulher fala, não tem nada a ver comigo. Essas pessoas se sentem representadas pelo Freixo, pela Jandira Fegali, pela Glaze Hoff, pela Maria do Rosário, ou pela Érica Cocai. Ok, elas têm direito. E esses parlamentares foram eleitos também, têm direito de estar lá representando esse povo. PSOL, PT, PCdoB. Mas os meus eleitores, aquelas pessoas que se sentem representadas por mim, assim como os eleitores do Daniel, que se sentem representados por ele, têm o direito que ele fale. Isso é uma prerrogativa. E, aliás, já basta dizer que tudo que fizeram contra o Daniel só está se voltando contra os seus algozes. Porque o Daniel hoje não pode sair na rua no Rio de Janeiro, que ele é ovacionado, o pessoal só chama ele de meu senador, senador, senador. Se ele concorrer mesmo ao Senado, ele vai levar, mas é de lavada, porque o povo não aguenta mais essa opressão da esquerda e das instituições que querem derrubar o presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Sim. Outra coisa, com relação ao deputado Daniel Silveira, é que ele recebeu uma graça do presidente da República, né, do presidente Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, mesmo com a graça, ele continua sendo punido. Existe alguma forma de estancar isso, de parar com isso? O que o presidente fez foi usar uma prerrogativa de conceder graça ou indulto individual. E o que a doutrina, a legislação, tudo fala sobre isso, é assim, que no momento que você concede a graça, você apaga tudo. Não tem mais crime. Se não tem crime, não tem consequência do crime. Mas aí, né, os caras dão sempre um jeitinho. Eles estão desconsiderando o decreto, sendo que os maiores juristas desse país falaram que o decreto era constitucional, que não cabe ao Supremo rever o decreto, o Supremo não tem que ratificar, votar, nada. Tá? É uma prerrogativa do presidente da República. Simplesmente o doutor Ives Gandra Martins, que é o maior constitucionalista vivo, que foi o consultor da Constituinte,
Tá? Ele escreveu uma nota junto com outros grandes juristas, doutor Ivan Sartori, que foi desembargador em São Paulo, não, foram vários, foram 10 juristas, inclusive a Janaína Pascoal também, que é professora de Direito Penal e Constitucional. Vários juristas assinaram uma nota dizendo que o decreto era constitucional, né? E que esse decreto, o doutor Ivo já falou várias vezes, ele apaga qualquer resquício, qualquer sombra aí de qualquer condenação. Só que o Supremo está entendendo, e aí o Procurador-Geral da República parece também que se manifestou assim, no sentido de que a questão da elegibilidade dele ou inelegibilidade não decorre desse decreto, que teria que haver alguma outra decisão. Eu discordo, porque se não teve crime, se ele foi simplesmente indultado, acabou não pode crime, né? Ter nenhuma, que aliás nunca houve, né? Acabou crime que nunca houve. Acabou com a condenação de um crime que não existia. A senhora tem em uma palestra, a senhora falou sobre a luta contra o Estado totalitário. Ainda corremos algum risco de termos no Brasil um Estado totalitário? Rapaz, a gente já não está vivendo uma democracia, não. Numa democracia, cada poder fica dentro da sua missão, seu mistério constitucional. Aqui a gente tem um judiciário que vai lá e impede o presidente governar, que fica analisando cada ato do presidente, mandando ele explicar por que tomou tal decisão, por que fez isso, fez aquilo, impede de nomear diretor-geral da Polícia Federal, tudo que é prerrogativa dele. E fica também, entra no legislativo para influenciar as votações, né? Então, assim, a gente já não vive democracia, não. A gente está vivendo uma ditadura, só que é a ditadura da toga. Não é a ditadura do executivo, que na maioria das vezes, quem é o ditador? É quem tem o quê? O poder, quem é o chefe do quê? Quem tem a chave do paiol, né? É o chefe das Forças Armadas. O presidente da República é o supremo chefe das Forças Armadas. Se esquecem que ele também é supremo e ficam chamando, xingando de genocídio, e aí pode, não acontece nada. Agora, criticou o ministro do Supremo, você está criticando a instituição do Supremo. Você tem que ser calado e preso. Com a cabeça do presidente, né? Pode tudo, entendeu? Então, assim, vamos na real. Aqui eu não vim para ficar medindo as palavras, não, claro. Tá? Então, nós não estamos vivendo mais uma democracia. Então, a gente não está correndo risco, não. Nós já estamos vendo algumas pessoas, tá, que se comportam como verdadeiros tiranos. E aí não é só ministro supremo, não, meu amigo. Vamos lá para a pandemia. Governadores, prefeitos, trancando as pessoas em casa, prendendo mulher porque ia na praia, prendendo a mulher porque ia para a praia respirar, a pessoa sozinha, prendendo surfista, pegando loja, prancha, né, do surfista, trancando loja, impedindo pessoas de trabalharem, sem querer saber se a pessoa tinha dinheiro para botar comida em casa ou não, se a pessoa ia morrer de fome. A economia a gente vê depois. Estamos aí. Olha aí, olha a inflação, olha tudo, que apesar de tudo, o Brasil está indo muito bem comparado com outros países. Nós ainda temos comida aí nas prateleiras dos mercados. Sim, tem muito país que não tem mais, tá? Então, gente, graças ao presidente Bolsonaro, tá? Agora, os tiranetes todos saíram do armário durante a pandemia. Sim. E eu queria que o povo olhasse para isso, prestasse atenção, saísse do estado de pânico, de medo, não é? Porque com o medo é muito fácil você controlar as pessoas pelo medo, mas é muito fácil. Então eu fico vendo as pessoas ainda aplaudindo esses tiranos como se eles fossem nossos salvadores. São nossos algozes, são tiranos. Nós temos que prezar pela nossa liberdade. E, claro, tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Poxa, a pandemia foi uma coisa terrível? Foi terrível. Mas a fome também é terrível. Verdade. E as consequências do fique em casa, que economia a gente vê depois, são terríveis. E o mundo está amargando essas consequências. É verdade. A senhora considera o presidente Jair Bolsonaro um democrata? É lógico que ele é um democrata. É lógico. Ele é o único, né? Que chefe aí de poder que não invadiu competência de outro poder, não. Que não se curvou também aí, né? Ele está lá lutando. Ele não se cala, ele vai continuar lutando. Então falam para ele, se falar mal do voto do sistema eleitoral, vou caçar. Ele fala, quero vir, vem me caçar. Né? Ele luta pelo povo, gente. Ele é um democrata, ele respeita as instituições. Agora, uma coisa é você respeitar a instituição, outra coisa é você respeitar tirano que não obedece à Constituição. Tá? Isso não é respeito, isso é subserviência.
Eu não sou subserviente, o presidente também não é. A base do presidente, os deputados que apoiam o presidente também não somos subservientes. E nós vamos continuar lutando com todas as nossas forças contra a tirania. A senhora apresentou uma proposta contra a falsa acusação de nazismo. Exatamente. Por causa desse negócio de toda hora chamar o presidente de nazista. O Adriles também, né? Tá lembrado? O Adriles fez assim, se despediu no programa, virou nazista, foi demitido. Isso é um absurdo, gente. Cancelamento geral, né? Cancelamento. Então, esse povo tem que parar, porque ser nazista é uma coisa pavorosa. É até um desrespeito. Você receber uma pecha judaica, de nazista, né? Pelo amor de Deus, sabe? Então, eu apresentei esse projeto, eu espero que ele ainda vingue, que vire lei, tá? Que assim, falsa acusação de nazismo, já dá, Bia, mas já tem calúnia, difamação, tem. Mas isso aí seria uma coisa mais grave, uma pena mais grave, porque você está xingando uma pessoa de uma coisa que, horrível, se essa pecha cola na pessoa, e pior, né? Quando você faz isso, você está dando margem a que pessoas desequilibradas, muitas vezes, né? Falam assim, pô, o fulano é nazista, então acha que você tem o direito de ir lá, de bater nessa pessoa, de causar mal a ela, a família dela, sabe? Isso é uma coisa muito séria, não é? A senhora é uma ativista também da Escola Sem Partido, né? A senhora lutou muito com essa questão da Escola Sem Partido. O Brasil tem uma escola partidária, é isso? O Brasil tem uma escola que é um espaço que professores doutrinadores utilizam para formar militância marxista. Então, a escola, que era um lugar, e era para ser um lugar de segurança, para onde a gente põe os nossos filhos, acha que eles vão estar bem ali, bem cuidados, aprendendo português, matemática, história, geografia, filosofia, seja lá o que for. Essas crianças estão aprendendo a odiar os pais, aprendendo que o capitalismo é uma coisa horrível, que bom é ser comunista, aprendendo que Paulo Freire é o máximo, aprendendo que você tem que ser feminista, odiar os homens, que o homem é opressor, aprendendo que menino não nasce menino, menina não nasce menina, que você deve ser sexualizado ainda jovem, que é bacana, tem dever de casa que manda, né? Meninos de 10, 12 anos, dever de casa que o professor passa, beijar na boca, né? Um menino e uma menina, que é alguém do seu sexo e do outro sexo, e fazer uma redação contando como é que foi a experiência, coisas desse nível, assim, uma coisa baixíssima, entendeu? Então, sim, eu sou uma ativista do Escola Sem Partido, foi o primeiro projeto que eu apresentei em 2019, no meu primeiro dia do meu mandato. Eu apresentei o projeto Escola Sem Partido. Eu consegui que, na época, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criasse a comissão especial, mas veio a pandemia e a gente não pôde fazer a comissão especial. Mas essa comissão especial, ela pode voltar, tá? Ainda esse ano, tá? Para a gente voltar a esses debates tão importantes, ainda mais em momento de eleição. Porque as pessoas precisam mostrar a cara e dizer o que é que elas defendem. Se elas defendem que a escola seja um lugar de aprendizado e segurança para as crianças, ou se elas querem que a escola seja um lugar de doutrinação. O que efetivamente, nesse tempo, o que efetivamente foi feito para proteger as nossas crianças? Nós estamos lutando muito. Eu, por exemplo, como presidente da CCJ, no ano passado, eu criei uma subcomissão especial na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e nós aprovamos vários projetos, por exemplo, para agravar a pena de pessoas que abusam das crianças, tá? Então, assim, nós fizemos vários projetos, aprovamos vários, e nós estamos lutando, né? Nós precisamos cuidar das nossas crianças, e nós temos, graças a Deus, vários parlamentares que são voltados para essa pauta. O que é o projeto Rota da Fruticultura e como a senhora conheceu esse projeto? Bom, na verdade, o pessoal fala que eu sou a madrinha da Rota da Fruticultura, né? Quando eu estava na minha campanha de 2018, eu que sou uma pessoa que não tinha nenhum vínculo com a terra, com a questão agrária, eu conheci, visitando Braslândia, né, que é a terra do moranguinho, do festival da festa do morango e tal, eu fui visitar os agricultores, aqueles que plantam morango, que plantam, colhem, comercializam. E eu fiquei muito chocada de ver o abandono dessas pessoas, que não tinham nenhuma ajuda do Estado, absolutamente nenhuma, que tinham uma vida sofrida. Eu fiquei chocada de ver, por exemplo, pessoas que não tinham nem condições de ter uma cobertura plástica para o morango, que elas tinham que ensacar moranguinho por moranguinho, porque ele é muito sensível ao orvalho, né? E aí eu resolvi ajudar essas pessoas. E
conhecendo pessoas que fazem um trabalho primoroso, como, por exemplo, o pessoal da Codevasf, que meu amigo curado, né, se tornou um amigo, porque é um cara muito bacana. Ele tinha essa ideia de fazer a rota da fruticultura, ou seja, que o DF, que os agricultores do DF plantassem frutas que não tem aqui. Então, eu abracei esse projeto, comecei a lutar por ele, investi, colocar emendas parlamentares, fui a Petrolina, Juazeiro, para conhecer o que eles fizeram lá, o plantio de frutas de exportação, uva de mesa, legal, né? Coisa maravilhosa, fiquei encantada. Lá eles não têm água, então eles usaram tecnologia israelense para irrigação. Lá, o pessoal fala, né, assim, agricultor que antes era pequenininho, que plantava tomate só, não tinha dinheiro, mal dinheiro para subsistência. Hoje o cara é exportador, tem um Mustang parado na porta dele, 3 filhos na universidade. Ele falou para mim assim, aqui antes só existia calango. Agora está aí essa maravilha, né? Falei, nós vamos fazer isso no DF ainda melhor, né? Então, nós começamos, eu fui conhecer as pesquisas do professor Oswaldo Yanamish, da UNB, da Embrapa, comecei a investir também em pesquisas. Eu sou a parlamentar que mais investiu em pesquisas, em emendas para pesquisas da Embrapa. E aí, a gente começou a aproveitar essas pesquisas, por exemplo, do professor Oswaldo Yanamish, que descobriu, por exemplo, que o mirtilo, que é o blueberry, pode ser plantado aqui com pequenas frações de terra, 1/3, 1/4 de hectare, você consegue plantar mirtilo, e o clima é excelente para isso, e você consegue comercializar e ter um faturamento muito elevado. Então, a gente começou a investir na rota da fruticultura para o DF e RID, acabar com essa história do nem DF, nem Goiás. Se você quer dar qualidade de vida pro cidadão aqui do Distrito Federal, você tem que cuidar do entorno, tem que cuidar da rede. E aí a gente começou a investir nisso e hoje já estamos aí com plantação de mirtilo, o mirtilo sendo vendido muito mais barato do que o mirtilo que vem do Chile ou do Peru. Já estamos começando plantação de acerola, tá? Que também é uma berry, e vamos começar aí com as berries, né? Inclusive as berries brasileiras, né? A acerola é uma, a jabuticaba é outra berry. Vamos começar a plantar isso aqui no DF e dar para o pequeno agricultor uma vida digna. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que a senhora destinou em torno de R$1 milhão para a compra de caminhões para esse setor. Como esses recursos vão beneficiar esse setor? Ou esse recurso foi destinado mesmo? Como foi isso? Foi destinado. Eu não sei te dizer exatamente quanto, mas a gente entregou 40 caminhões, a gente entregou uns 40 mini tratores, tobatas, né? Entregamos câmeras frias. Quando eu fui visitando os agricultores, vendo que eles não tinham nada, eles tinham, por exemplo, que plantar e quando colher tudo no mesmo dia, porque eles não tinham nem onde armazenar, e eles não tinham como transportar, então eles dependiam de pessoas, terceiros, né, mediadores, para levar a colheita deles para vender em outro lugar, ir para o Ceasa, e eles perdiam muito dinheiro com isso, e não tinham como ficar com a família, porque, por exemplo, durante a semana tinham muitos que estavam trabalhando, fim de semana eles tinham que colher. Então, o que aconteceu? A gente começou entregando as câmeras frias para eles poderem colher, armazenar, para vender no dia que fosse melhor para eles. Entregamos caminhões para que eles não precisarem mais dos atravessadores. Então, eles mesmos carregam um caminhão e vão vender no Ceasa. Então, com isso, eles começam a ganhar muito mais dinheiro. E houve um outro aspecto, né, que as famílias conseguiram, agora eles conseguem, assim, no final de semana, no domingo, sentar junto para almoçar, a família consegue ficar junto, porque eles não precisam ficar trabalhando, né, eles podem trabalhar durante a semana, né. Legal. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Você pretende destinar mais recursos para essas áreas ou para outras áreas? Mas eu estou só começando. Que legal, que bom. Eu posso permitir que ele faça uma pergunta? Claro. Pode fazer a pergunta. Bia, eu quero primeiramente te parabenizar pela tua atuação na CCJ Cidadania. Eu acompanhei, pela sua firmeza, ali você fez valer suas prerrogativas, acompanhei os debates, né, ali das esquerdas, principalmente da esquerda, né, que não queriam te ouvir, não queria aceitar, né, e assim, poxa, você fez o que realmente
tinha que fazer, né? O que você pôde fazer, você fez. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria te dar parabéns para esse. Eu te acompanho, entendeu? O seu trabalho. Né, embora eu sei que, né, mas principalmente foi falar as feministas, e eu concordo, realmente, desde que seja que cante no meu microfone, vamos dizer assim. E eu queria agora voltar ao ativismo judicial. Já que você falou que vai falar tudo, né? Nós estamos vivendo uma situação realmente muito complicada, né? E o contrapeso que a gente teria que é o Senado, o presidente do Senado, né? Que poderia dar um basta nisso tudo, mas ele, não sabemos por que razões, não vem aqui ao caso, não age, tá certo? E aí, Bia, vou te perguntar, eu sei que você é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente está consciente da importância, né, do tanto que é fundamental ele fazer um aliado como presidente do Senado, não é aliado igual o Pacheco não, né? Quando antes de ganhar, né, disse que era aliado do presidente, não é, a gente sabe disso. Bolsonaro está consciente de que ele precisa que o presidente do Senado seja aliado para que continue jogando dentro das 4 linhas, o que o STF não vem fazendo, a gente sabe isto. A meu ver, como cidadão, nós não temos uma corte hoje constitucional, nós temos uma corte política, né? E até eu fico preocupado porque eu acho que eles deveriam dizer, eles não têm isenção hoje no TSE para conduzir o processo eleitoral, né? Já que eles falam, se colocam como opositores ao presidente, chegam mesmo a fazer campanha. Então, dentro disto, a minha pergunta é, Bolsonaro está ciente que ele precisa de um aliado no Senado, o presidente do Senado? Com certeza, o presidente tem trabalhado muito em todos os estados, nesse momento de pré-campanha, para fazer senadores. Para ele ter o presidente do Senado, ele primeiro precisa ter senadores, né? Precisa ter a maioria no Senado, né? Agora a gente vai mudar 1/3 só, é pouco. Seria bom que a gente pudesse mudar 2/3 do Senado, mas agora é só 1/3, é um senador para cada estado e pelo Distrito Federal. Mas é muito importante. E aí é importante que as pessoas estejam atentas a isso. Não adianta você votar no presidente que você quer apenas. Você tem que votar no Congresso que vai dar sustentação para esse presidente. Então, votar em deputado federal é fundamental. Votar no senador alinhado ao seu presidente, ao seu candidato, é fundamental. Porque é o Congresso que permite que o presidente possa governar, ter governabilidade, aprovar as medidas, né? Então, o presidente está muito focado em fazer senadores alinhados a ele. Senadores conservadores, corajosos, que não tenham telhado de vidro, que vão sim poder fazer a sua função de fiscalizar os ministros do Supremo. Que história é essa que não fiscalizam, gente? Isso é um absurdo. Fica o povo todo pagando porque não tem uma pessoa de coragem para fazer o seu dever. Sim. Tem uma história curiosa da senhora, foi quando a senhora era vice-líder do governo. E aí a senhora deixou de ser vice-líder do governo, sei que a história culminou com a visita do presidente Bolsonaro na casa da senhora. Conta essa história pra gente, como foi essa Essa reação. história foi interessante mesmo. Bom, eu era vice-líder do governo no Congresso, então eu era responsável por trabalhar as medidas provisórias e os vetos, e eu trabalhava muito pelo governo. Acontece que teve uma votação na Câmara dos Deputados, onde eu não era vice-líder do governo, que era sobre a constitucionalização do Fundeb. E eu sou contra. Porque não sou contra o Fundeb, mas eu sou contra constitucionalizar o Fundeb. É aquela coisa, você fica constitucionalizando cada vez mais coisas, você vai tendo uma Constituição cada vez mais inchada, mais rígida, né? E vinculando cada vez mais o orçamento, né? E você não tem liberdade para agir, como por exemplo na época da pandemia, né, que você precisou desviar dinheiro de um local para outro, né? Então tudo isso dá muito trabalho, é muito complicado. Enfim, eu votei contra. Foram 5 parlamentares que votaram contra a constitucionalização do Fundeb. Parlamentares que têm uma visão de que a nossa Constituição já é muito rígida, muito inchada e que ela precisa ser mais enxuta. Bom, quando o presidente ficou sabendo que eu tinha votado contra, né, ele resolveu me afastar
da vice-liderança. Ele achou que eu, como vice-líder, teria que ter votado com a orientação do governo. Ok, eu aceitei, acatei, afinal de contas, um cargo de líder ou de vice-líder é do governo. Então, pertence ao presidente da República. Ele que dispõe livremente. Mas foi um bafafá, porque assim, ninguém conversou comigo, eu fiquei sabendo pela imprensa. Um monte de jornalista me ligando, eu não sabia por quê. Aí daqui a pouco eu vi uma mensaginha assim passando, né, de um repórter da Globo. Como você se sente tendo sido demitido? Aí que eu fiquei sabendo, porque eu li a mensagem, porque eu não estava atendendo as ligações. Aí eu não estava sabendo de nada, né? Fui ver o que tinha acontecido. E muita gente começou a postar que por eu ter sido demitida do cargo, eu me revoltaria e me voltaria contra o presidente. Tinha gente que postava, a próxima Joyce, tinha gente na rede, a próxima Joyce, Peppa Pig, pessoal falando isso, né? Só que essas pessoas não me conhecem, né? Primeiro que eu tenho graças a Deus, uma inteligência emocional muito forte. Sou mestre de reiki, professora de meditação. Então, é difícil as coisas me abalarem, sabe? E eu tenho as minhas convicções. Eu entrei na política para ajudar o Bolsonaro. Quando eu via que o Bolsonaro, né, eu apostei que ele seria presidente, já em 2017 eu falei, ele vai ser presidente, então eu vou me candidatar porque eu quero ser base para ele. Então, eu entrei para ajudar o presidente, ajudar o Brasil. E eu tenho, né, a convicção, né, de que era direito dele me tirar, me colocar do jeito que ele quisesse. Agora, é claro, né, quando eu fui dar entrevista, mas aí você ficou chateada? Eu falei, não é ficar chateada. Eu acho que o presidente poderia ter me ligado. Eu poderia ter sabido de outra forma, teria sido melhor. Mas ele estava no direito dele e defendia o presidente. E você continua no governo? Base do governo? Lógico que sim. Até o Datena, dei entrevista para o Datena, você vai continuar defendendo o presidente? Eu falei, gente, é óbvio. Eu vou colocar o meu umbigo, o meu ego à frente de um projeto de governo, de um projeto de país, pelo amor de Deus, né? E aí as pessoas ficaram muito surpresas de ver a minha reação, que eu continuei ali ferrenhamente defendendo o presidente. Ele estava com Covid nessa época. Quando saiu a minha exoneração do cargo e tal, o presidente estava com Covid. Isso eu acho que foi numa quarta-feira, uma coisa assim, terça ou quarta-feira. Quando foi no sábado, eu recebi eu vi no Twitter que o presidente tinha testado negativo para o Covid. Aí eu até curti e tal. Aí sei lá, acho que eram 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, eu recebi uma ligação do AJO, que é o ajudante de ordens do presidente, falando, deputada, o presidente testou negativo para Covid. Eu falei, eu tô sabendo, já curti. Ele falou, pois é, a gente está aqui na Honda, que ele veio fazer uma revisãozinha da moto, e o presidente... Aí eu pensei assim, puxa, ele vai me convidar para ir ao Palácio da Alvorada, né? Que legal, porque a gente vai conversar. Aí ele falou assim, o presidente gostaria de visitar a senhora na sua casa. Eu quase caí para trás, né? Como assim o presidente veio na minha casa? Que legal. Aí ele falou assim, ele quer ir na casa, sair daqui para casa da senhora, tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem, né? Pode vir, né? Aí fui correndo, me arrumar, tomar um banho, me arrumar, levantei, eu estava deitada. E aí meus filhos estavam lá comigo, tudo. E aí o presidente chegou, né? Aí aquela coisa toda, né? Repórter, um monte de repórter do lado de fora da minha rua, vários carros. A minha vizinha, preocupada, ligou. Ai, tem um carro preto lá fora, ficou com medo que fosse bandido, alguma coisa. Aí, não, gente, tá tranquilo, tá tranquilo isso daí, né? Era já o pessoal da segurança, GSI, foi todo mundo da minha rua primeiro. Aí chegou o presidente de moto, né? Aí ele é muito brincalhão, muito simples. Quem conhece sabe o tanto que ele é simples, né? Aí ele chegou na minha casa, oi, não sei o que e tal. E virou e falou assim, ô Bia, qual é o lugar da autoridade aí? Qual é a cadeira da autoridade, né? Aí eu brinquei, né? Apontei assim pro sofá e falou assim, então senta lá, que a autoridade aqui é você. Ele é muito brincalhão. Aí eu ri e tal. E aí a gente conversou, falou sobre o episódio, conversamos bastante. Ele falou, você pode ficar, né? O pessoal pode dizer que você é uma deputada contra a educação. Eu falei, de jeito nenhum, para dizer a verdade, os meus eleitores elogiaram a minha postura. Os meus eleitores são pessoas que pensam muito parecido comigo, né? Então, assim, todos estão me dando muita força e tal, né?
E aí ele ainda brincou, né? Tirou foto com meus filhos, a minha empregada, todo mundo. Aí me abraçou e falou: ó, voltou o amor, hein? Voltou o amor, foi joia e tal. E ficou todo esse clima de brincadeira. E aí, né? Aquele pessoal todo que tinha postado, né? Que eu ia trair o presidente, isso, aquilo, né? A gente viu em tudo quanto é jornal, né? Presidente Bolsonaro vai à casa da deputada Bia Kicis. E foi uma coisa inédita. Eu acompanhei pela imprensa mesmo. Não é comum um presidente no cargo visitar, né? Ir na casa de deputado, isso não é uma coisa comum, né? Então, assim, foi muito bacana, lavei minha alma, né? Isso aí serviu para calar a boca de todas as pessoas que tiveram que morder a língua, porque estavam cheias de veneno. Parece, deputada, parece, né? Assim, fica claro para as pessoas que todos os que traíram o presidente Bolsonaro se deram mal de alguma forma, né? A senhora falou da deputada Joyce, do ex-governador Alexandre Frota, Dória. Parece que eles entraram por um caminho que, de repente, eles pensaram: é tão fácil ser presidente da República. Mas é engraçado que o presidente, outro dia no Palácio, falou o seguinte, numa cerimônia. Ele falou assim: eu sou especialista em pescar traíra, mas todas acabam na panela. A senhora é muito influente nas mídias sociais, né? Talvez, eu não sei, mas talvez a maior do DF. Sim, do DF tranquilo. Eu sou a segunda ou terceira, varia, né? Tem uns 2 anos que eu vario entre a segunda e a terceira posição. Já alcancei 2 vezes a primeira posição do parlamentar mais influente do Brasil nas redes. Normalmente a Carla Zambelli é a primeira, o Eduardo Bolsonaro o segundo, eu em terceira, às vezes varia, eu passo o Eduardo, já passei mas é assim, tem uns 2 anos que eu fico ali, geralmente, entre a segunda e a terceira colocação. Com toda essa visibilidade, a senhora é uma pessoa muito querida, assim, né, a gente percebe. Não quis colocar o nome da senhora à disposição para o governo do DF, não? Olha, não está nos meus planos, pelo menos não por enquanto, né? Eu não sou uma pessoa de fechar portas, eu sou uma pessoa de abrir portas. E quando me perguntaram o que eu pretendia do meu primeiro mandato, eu falei 2 coisas. Falei, primeiro, eu pretendo ser presidente da CCJ, a primeira mulher a presidir a CCJ. E segundo, eu pretendo terminar o meu mandato podendo escolher para o que eu quero me candidatar. Eu acho que eu atingi as 2 metas, porque muitas pessoas me pedem para concorrer ao Buriti, e muitas pessoas me pedem para concorrer ao Senado. Mas agora, até por uma questão de cautela, né? E também porque eu vim para o PL, o partido do presidente, que é o partido também da Flávia Arruda. Ela é a presidente do diretório aqui. E ela já havia lançado o seu nome para senadora. Eu digo isso porque eu tenho vontade de ir para o Senado. Até porque eu sei que no Senado seria eu vou poder... O governo seria o Senado. Eu nem sei se eu vou querer ir para o governo, não, mas eu não fecho portas. Eu digo o seguinte, eu acho que a minha vocação é mais o Senado, tá? Porque eu tenho certeza que no Senado eu faria um papel muito decente nessa coisa da fiscalização das funções, né, dos agentes públicos. Eu tenho certeza disso. Eu não teria, né, rabo preso, eu não teria medo, eu teria coragem, porque eu sou uma pessoa corajosa. E corajoso não é quem não tem medo não, viu, gente? Na verdade, a pessoa que tem... Porque medo, todo mundo tem que ter, uma questão de sobrevivência. Mas a pessoa corajosa é a pessoa que ela enfrenta o medo para fazer o que precisa ser feito. Essa que é a verdade. Mas assim, então eu tenho vontade de ir ao Senado, pretendo ir daqui a 4 anos, quero preparar o meu caminho, eu quero que esse meu segundo mandato seja um mandato de construção para que eu possa ir ao Senado daqui a 4 anos, tá? E quem sabe, né? Quem sabe o governo do Distrito Federal. Mas te digo, não é a minha meta, mas eu não descarto. Qual seria a principal bandeira da senhora no suposto segundo mandato agora? A principal, o que a senhora vai lutar? Eu vou continuar lutando pelas liberdades. Eu sou uma representante aqui do DF, do movimento Pró-Armas, tá? Eu acredito que é fundamental que as pessoas compreendam que quando a gente defende a posse de arma para as pessoas de bem, não é sobre armas, é sobre liberdade. Porque hoje no Brasil, quem tem arma é bandido. Bandido não precisa de lei, não precisa de loja, sabe, para comprar arma. Ele compra em qualquer canto. E lá no Japão, que é um país desarmamentista, o ex-primeiro-ministro foi assassinado
por uma pessoa que construiu a sua própria arma, uma arma artesanal. Então não adianta querer desarmar a população. Todo tirano, antes de implantar uma ditadura, uma tirania, ele desarma seu povo. Então, quando a gente luta para que a população de bem possa ter armas, porque a gente quer que as pessoas possam se defender, não só do Estado tirano, como dos criminosos, não é? Sejam criminosos oficiais ou não oficiais, né? Mas assim, a gente precisa que as pessoas entendam que não é sobre armas, é sobre liberdade. Mais, você só vai ter uma arma se você quiser, tá? Você não é obrigado. Eu falo que a diferença, uma das diferenças da esquerda e direita é o seguinte: quando uma pessoa de direita não quer ter arma, ela simplesmente não compra. Quando uma pessoa de esquerda não quer ter arma, ela vai infernizar a vida de todo mundo para que ninguém tenha arma. Essa é a diferença. Não é? É verdade. Porque são muito tiranos. Querem que o Estado imponha, né, se imponha sobre a nossa vontade. Eu, como uma pessoa que luto pela liberdade, eu luto pela liberdade individual. E defendo as minorias. E vamos dizer que o indivíduo é a menor das minorias. A senhora tem... É difícil aprovar projeto na Câmara, sim? É muito difícil. É difícil. É muito difícil aprovar projeto na Câmara. Não é brincadeira, não, tá? Você pegar uma boa relatoria, conseguir aprovar um bom projeto, ser autor de um projeto que é aprovado na Câmara, nas comissões, é uma coisa muito difícil. E, assim, a grande maioria dos projetos que são aprovados, né, são projetos do governo, né? Projeto de parlamentar é difícil. Mas, quando acontece, é maravilhoso também, né? É muito bom. Melhorou com o atual presidente, Arthur Lira? Sem dúvida, né? Porque o presidente Rodrigo Maia, ele se colocou na posição de opositor ao presidente. Então, ele embarreirava tudo. Ele atrapalhava tudo, ele não pautava o que era de interesse do governo. E o presidente Arthur Lira, ele tem esse compromisso, ele é muito... ele é reformista. Então, tudo que é, principalmente questão ligada a reformas, né, reforma administrativa, reforma tributária, e várias outras reformas, como marco, o novo marco dos registros, o novo marco da internet, do saneamento básico, tudo que é coisa para reformar, para melhorar, ele apoia muito. Então, agora, por exemplo, essa PEC também, ele está trabalhando muito, essa PEC do combustível, do ICMS, redução de tributos, do ICMS, ele está trabalhando incansavelmente por tudo isso. Legal. Uma das coisas que a senhora pode almejar no segundo mandato seria a presidência, que a senhora já foi presidente da CCJ. Seria um sonho? Sim, eu tenho vontade de ser presidente da Câmara. Eu pretendo lançar meu nome, não agora, né? Não agora, mas na segunda parte, né? Na segunda parte desse próximo mandato. O que é Reiki? Reiki é uma técnica japonesa, de origem japonesa, de energização e cura pelas mãos. Eu sou mestre de Reiki. Conheci o Reiki, fiz minha formação em 97, 98, fiz meu mestrado, fundei a Escola Brasileira de Reiki e dei aulas, cursos de Reiki, tratei pessoas durante 20 anos. Sendo que todas as segundas-feiras, à noite, a gente fazia um trabalho voluntário para a comunidade. As pessoas chegavam lá com dor disso, dor daquilo, depressão, dor no joelho, dor na coluna, insônia, enxaqueca. E a gente tratava as pessoas e elas saíam de lá muito melhores do que chegavam. Então é uma coisa maravilhosa. A senhora acredita em Deus? Claro, religião? Eu sou católica. O que a senhora gostaria de ouvir quando chegasse no paraíso? Que a senhora cumpriu uma missão? Bem-vinda! Tem um poema que é assim, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene chegando no céu e São Pedro dizendo: entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então faz uma coisa mais ou menos assim. Que legal. Qual o seu palpite para as próximas eleições presidenciais? Bolsonaro, reeleito. Não é? O Brasil precisa disso, nós não vamos virar uma Venezuela, nós não queremos nos tornar um narco-estado ligado ao crime organizado, ao narcotráfico. Então, a gente confia que os brasileiros irão sim às urnas, com toda dificuldade, com toda a campanha contra, com toda a abstenção que tenha havido,
nos países vizinhos. Vamos acordar, minha gente. A gente não pode dar mole, não pode dar moleza. Nós temos que dificultar, né, o trabalho daquelas pessoas que querem tirar o presidente Bolsonaro do poder e colocar um partido criminoso no poder. Então, é Bolsonaro na cabeça. Se Deus quiser também, nós teremos uma grande base conservadora no Congresso, Câmara, Senado e também nas assembleias, né, nos estados. Nós teremos deputados estaduais, teremos governadores. Temos que trabalhar duro, porque esse é o nosso país, né? Esse é o país dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós não podemos entregar a luta. Agora, existe garantia de sucesso? Claro que não, mas isso não significa que a gente vai esmorecer. Nós vamos fazer de tudo para termos sucesso. Agora, o futuro a Deus pertence. Nós só podemos escolher o caminho, não é? Mas nós não podemos garantir resultados. Deputada Bia Kicis, simpatia em pessoa, muito humilde, veio aqui, falou com a gente. Muito obrigado por ter vindo no programa. Eu fiquei até nervoso, porque eu também, como o Valdir, conheço o trabalho da senhora, e foi muito prazeroso conversar. E quero deixar a Câmara do Despluga à disposição para as suas considerações. Bom, eu quero falar olhando aí no olho de você, brasileiro, né? Homem, mulher, jovem, idoso, não importa. O que importa é que você se sinta parte dessa corrente. Aquela corrente que luta pelo bem, que luta pelos valores cristãos, que luta por Deus, que luta pelos seus filhos, pela família, pela liberdade. Junte-se a nós e jamais esmoreça. Lembre-se, foi mal que ensinou. A gente aprende até, né, dos inimigos. Vence a batalha quem luta mais 5 minutos. Então vamos juntos. Quando estiver cansado, respira fundo, toma um banho, dorme, acorda renovado. Vem para essa luta, porque nós estamos construindo uma nação, e essa é uma nação de Deus. Muito obrigado, deputada. Quero agradecer você também que esteve conosco nesse episódio até aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha aí pra gente nesse vídeo. Foi muito bom papo, muito esclarecedor e foi ótimo estar aqui com a deputada Bia Kicis. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Fui! Obrigado.